Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Na aula passada, a gente começou a falar. Nós vimos equação da reta e equação do plano. Hoje, eu quero falar com vocês sobre produto vetorial e produto misto. Assim, esses assuntos, eles são muito importantes, né? Principalmente na questão prática. Vocês vão ver que eles têm uma aplicação assim, muito legal, muito importante, né? Uma aplicação bem geométrica também. Mas, enfim, vamos começar. E, na verdade, eu queria começar essa aula com uma motivação, baseada no que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, nós vimos que se você tem um ponto que faz parte de um plano e dois vetores que são vetores paralelos ao plano, você consegue obter, então, uma equação do plano. Você consegue obter as equações paramétricas do plano, ou equação vetorial do plano. Aí eu fiz uma pergunta para vocês na aula passada, não sei se vocês lembram, mas a pergunta que eu fiz é a seguinte: se você tem a equação do plano, digamos que você tem as equações paramétricas, é possível, a partir dela, você obter a equação geral do plano? Aí você tem que pensar um pouquinho. Porque o que é a equação geral? Para você ter a equação geral, você vai precisar de um ponto e um vetor. Mas pode ser um dos vetores que você já tem? Não. Tem que ser um vetor que é normal ao plano. Tá? Tem que ser um vetor que é normal ao plano. Ou seja, tem que ser um vetor que forma ângulos 90 graus com o plano, que você não tem ainda. Você tem dois vetores que são paralelos ao plano. Em outras palavras, gente, o que eu quero responder aqui para vocês logo agora é o seguinte: se eu tenho dois vetores, a partir deles eu consigo obter um terceiro vetor que seja ortogonal aos dois ao mesmo tempo? Essa pergunta é interessante. Se eu disser que sim, aí eu respondo a minha pergunta da equação geral do plano. Então, a partir dos dois vetores, eu obtenho um terceiro vetor e faço a equação geral. Mas a pergunta principal mesmo é essa: se eu tenho dois vetores, eu consigo obter um terceiro vetor que seja ortogonal aos dois ao mesmo tempo? É esse que a gente vai tentar responder agora. Então, vamos lá. Olha, para responder isso, vamos dizer que eu estou aqui com um plano. Está aqui nosso plano. Vamos dizer que eu tenho aqui dois vetores desse plano. Um vetor aqui que eu vou chamar de vetor A. E vamos dizer também que eu tenho um vetor aqui que eu vou chamar de vetor B. Eles são paralelos ao plano. O que eu quero agora é obter um terceiro vetor. Aqui, ó. Esse terceiro vetor eu vou chamar de vetor N. Por que N? Porque ele tem que ser um vetor normal. Se ele é um vetor normal ao plano, isso significa que ele forma um ângulo de 90 graus, ou π sobre 2 radianos, com esses dois vetores aqui. Então, ó, esse vetor N com o vetor A, ele forma um ângulo de 90 graus, assim como esse vetor N com o vetor B também forma um ângulo de 90 graus. Até aqui tudo bem? Tá, o vetor A e o vetor B são vetores que eu conheço, ou seja, eu sei quem são as coordenadas deles. Sei lá, a coordenada é 2, 1, 0, 3, 5, 7. Eu só sei que eu tenho essas coordenadas. Então, eu vou anotar aqui, ó, aqui embaixo. Então, ó, digamos que o meu vetor A, ele tem coordenadas A1, A2, A3. Já o meu vetor B tem coordenadas B1, B2, B3, que são números conhecidos. O que eu quero agora é obter esse terceiro vetor N. Ora, N é um vetor que também vai ter três coordenadas, que eu vou chamar de N1, N2, N3. Só que o problema é que eu não sei quem são essas coordenadas. Então, a partir dessas informações aqui, eu consigo obter essas informações? Essa que é a minha pergunta. Bom, o que nós sabemos? A única coisa que a gente sabe, além dessas informações aqui dos vetores A e B, é que eles são ortogonais ao vetor N. Posso partir daí, porque nós sabemos que se dois vetores eles são ortogonais, o que isso significa com relação ao produto escalar deles? Que é igual a zero.
Ora, então se o meu vetor n ele é ortogonal ao meu vetor A, significa que se eu calculasse o produto escalar de n com A, isso ia dar 0. A mesma coisa aconteceria se eu calculasse aqui o produto escalar, o produto interno de n com B. Então, olha só, a partir daí eu formo um sistema. Como é esse meu sistema? Ora, eu vou ter duas equações. Primeira equação, eu vou ter que vetor n, produto escalar, n escalar com A, é igual a 0. E eu também vou ter que n escalar com B também é igual a 0. Tá? Então, eu vou ter esse sistema para resolver. Esse sistema ele tem duas equações e ele tem três incógnitas aqui, ó, N1, N2 e N3. Eu consigo resolver esse sistema. Quando eu resolvo esse sistema, eu vou obter quem? Eu vou obter quem é N1, quem é N2, quem é N3. Apesar de que eu sei que vocês gostam muito de demonstrações, mas essa daqui nós não vamos fazer. Nós vamos fazer outras. A aula de hoje está cheia de demonstração. Então eu tenho que escolher o que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer. Tá? Mas pelo menos o que a gente não fizer, eu estou dando a ideia para vocês. Estou dizendo de onde vem a demonstração. Então, nesse caso aqui, para eu achar N1, N2 e N3, vai partir desse sistema aqui. Quando você fizer as manipulações algébricas e conseguir resolver esse sistema, você vai ter essa resposta aqui. Você vai ter o valor de N1, o valor de N2 e o valor de N3. Que eu já vou dar para vocês a resposta. Porque, como eu disse, eu não vou demonstrar. Eu não vou resolver esse sistema. Porque isso é demandar tempo. E tempo hoje é o que nós não temos muito. Por tanto de demonstração que a gente tem. Tá bom? Então vocês vão acreditar em mim. Vocês vão acreditar. Professor, realmente essa é a resposta. Mas eu aconselho vocês, depois que sair dessa aula, vai lá no Stuart, que é o nosso livro base, né, livro texto, lá no volume 2, que você vai ter essa demonstração lá, tá bom? Aí você aproveita e estuda a demonstração. Então tá, gente, vamos lá. Resolvendo o sistema, deixa eu colocar aqui do lado. Esse é o sistema, né? Eu vou te dar aqui agora a solução do sistema. Ora, depois que você resolve o sistema, você vai ter um valor para N1, um valor para N2 e um valor para N3. Então, quem vai ser o N1? Ou seja, quem vai ser a primeira coordenada do vetor normal? Vai ser A2, B3, menos A3, B2. Gente, mas quem é A2? A2 é a segunda coordenada de A. Quem é B3? É a terceira coordenada de B. Ou seja, bora para um exemplo prático aqui. Significa que se o teu A fosse esse vetor aqui, ó, 1, 2 e 1, e se o teu vetor B fosse o vetor 2, 3 e 5, aí como é que você achar essa coordenada em 1? Você tem que pegar A2, quem é A2? Nesse caso é 2, vezes B3, quem é B3? 5. Então você tem que fazer 2 vezes 5, isso aqui é em 1. 2 vezes 5, menos A3, aqui quem é A3 é 1, vezes B2, quem é B2 aqui é 3. Então aqui vai ficar 10 menos 3, que ia dar 7. Deu para entender? Bem simples, né? Ou seja, a partir desses números aqui, eu faço uma operação simples. Isso aqui só foi um exemplo, só para vocês entenderem, né? O que é isso daqui. Mas isso aqui não passa de constantes, que eu vou multiplicar e subtrair. Simples assim. Tá? Então, isso aqui é basicamente uma fórmula. Vamos para N2. N2 vai ser calculado dessa forma aqui, ó. A3 vezes B1 menos A1 vezes B3. Ok? Então, nesse caso aqui, claro que eu não vou ficar fazendo, mas nesse caso eu pegaria 1 vezes 2, aí menos 1 vezes 5 e faria a conta. Tá? Então, a gente não vai ficar fazendo isso. Isso aqui era só para você entender de onde vem esses números aqui, essas letras. E por último, N3 vai ser A1, B2 menos A2, B1. Tudo bem, gente? Ou seja, se eu quero obter
o meu vetor normal a partir de dois vetores, eu vou ter que fazer uma conta básica para cada coordenada. Isso aqui é para a primeira coordenada, isso aqui é para a segunda, isso aqui é para a terceira. Então, se eu fosse juntar tudo de uma vez, eu ia dizer o seguinte, eu ia colocar aqui, significa então que N vai ser igual, aí eu já vou colocar tudo junto, né? Quem é o N1? É isso daqui, A2, B3, menos A3, B2. Pronto, isso aqui é só a primeira coordenada. Quem é a segunda coordenada? É A3, B1, menos A1, B3. Quem é a última coordenada? A última coordenada vai ser A1, B2, A1, B2, menos A2, B1. Ok? Aí então você vai dizer o seguinte, professor, mas quer dizer que eu vou ter que ficar decorando essa expressão aqui todinha? Ela não é uma expressão muito grande para eu decorar, já que eu não vi a demonstração dela, então não vou poder partir da demonstração. Ok, mas assim, eu vou ajeitar isso daqui. Eu não vou ficar escrevendo assim, porque realmente assim é chato, né? Parece que é só ficar decorando, mas não é. Então, eu vou reescrever essa expressão aqui de um outro jeito, muito mais elegante. Você vai perceber. Então, isso daqui é a mesma coisa se eu fosse escrever assim, ó, gente. Se eu fosse colocar aqui uma matriz 3x3, olha só o que eu vou fazer. Vou colocar aqui na primeira linha da matriz, eu vou colocar os vetores da base canônica. Ou seja, eu vou colocar aqui o I. Deixa eu até colocar de outra cor. Vou colocar aqui na primeira linha o I, o J e o K. Na segunda linha, eu vou colocar as coordenadas do vetor A. Então, vai ficar A1, A2, A3. E na última linha, eu vou colocar B1, B2, B3. Ou seja, é muito fácil de eu lembrar dessa matriz aqui. Ora, se eu quero um vetor normal entre dois vetores, eu vou montar uma matriz 3x3. Na primeira linha, eu coloco os vetores da base canônica, I, J e K. E a partir da segunda linha, eu vou colocar as coordenadas dos vetores. Se eu calcular esse determinante aqui, sabe o que vai dar? A minha expressão. Isso aqui tudinho. Pode perceber. Tenta calcular o determinante dessa matriz aqui, ó. Vai fazer I vezes A2 vezes B3. Só que I é o vetor que me dá a primeira coordenada. Isso positivo. Depois eu ia fazer negativo. Ia ficar menos A3 vezes B2. É o que está aqui. Depois eu faria a mesma coisa com o vetor J. Ó, na parte positiva eu ia ter A3B1. É o que está ali. Na parte negativa eu ia ter A1B3. É o que está aqui. E por último, para o vetor K, eu ia ter A1 vezes B2 e para a parte negativa, A2 vezes B1. É o que está aqui. Então, assim, gente, fica muito mais fácil de eu lembrar dessa expressão. Então, se você quer obter um terceiro vetor que seja ao mesmo tempo ortogonal aos dois primeiros, basta você montar uma matriz dessa, calcular o determinante, o resultado do determinante vai ser um novo vetor, que vai ser aquele vetor normal. Tudo bem? Então, é isso aqui que eu quero que vocês lembrem, tá? É dessa expressão que vocês não podem mais esquecer a partir de agora. Isso que nós estamos fazendo aqui, de gerar um terceiro vetor, que seja ortogonal aos dois primeiros, isso vai ter um nome especial. Eu vou chamar essa operação aqui de produto vetorial. Então, olha só. Se eu te pedir, calcula para mim o produto vetorial dos dois vetores A e B. O que eu quero que você faça, nada mais nada menos do que calcular o determinante dessa matriz aqui. O resultado vai ser um vetor. Esse vetor você já sabe que ele é ortogonal aos dois primeiros. Ok? Tá, então como isso aqui vai ter uma importância muito grande para a gente, eu vou dar uma outra simbologia para ele. Não vou ficar chamando de N, por mais que N ia lembrar que é um vetor normal. Mas eu não vou chamar de N. Então eu vou escrever assim, ó. Isso daqui eu vou chamar de A,
Aí eu vou colocar aqui o símbolo x, que é como se fosse de multiplicação, né? B. Então agora você vai ler isso aqui, ó. Isso aqui é A vetorial com B. Ou seja, isso aqui é o produto vetorial do vetor A com o vetor B. Tá? Então, ó, isso aqui, vamos lá, nós estamos chamando de produto vetorial. Não sei se vocês lembram, mas quando eu estava estudando produto escalar, eu disse para vocês que o símbolo tinha que ser um ponto, não podia ser um x. E por que não podia ser o x? Porque se eu coloco aqui o x entre o vetor A e o vetor B, isso aqui já não é mais produto escalar. Isso aqui vira um produto vetorial. Agora eu te pergunto, quando eu calculo o produto vetorial entre dois vetores, o resultado me dá o quê? Vai me dar um escalar? Não, ele vai me dar o quê? Um vetor. Então, olha só, quando você pega dois vetores e calcula o produto escalar entre eles, o resultado é um escalar. Mas se você calcula o produto vetorial, o resultado é um novo vetor. Alguma dúvida aqui, gente, de como é que você calcula o produto vetorial? Eu preciso que vocês entendam. Assim, se vocês entenderem isso daqui na aula de hoje, eu estou feliz. Tá? Como usar essa expressão, o que é essa expressão? Alguém tem uma... Pode falar. Para eu voltar... Essa parte aqui? Aqui, esse quadradinho aqui. Tá. Esse quadradinho aqui é como se fosse um resumo elegante de como você pode lembrar dessa expressão aqui. Porque, na verdade, o que eu queria era obter esse vetor normal. Quando eu resolvi o sistema, eu achei essa solução aqui. Eu achei uma solução para cada coordenada. Só que uma solução para cada coordenada é difícil de ficar memorizando. Você concorda comigo? Já pensou? Qualquer confusão aqui, eu já ia errar tudo. Se eu trocasse assim, A2, aqui era para ser A2, mas eu coloquei A1, já errei tudo. Então, ao invés disso, eu não vou ficar memorizando isso daqui. Não. Ao invés disso, eu vou resumir essa solução aqui nessa matriz. Essa matriz, elegantemente, ela já resume isso daqui. Porque quando eu calculo o determinante dessa matriz, eu venho justamente para cá. Eu volto justamente para cá, que era onde eu queria chegar. Por isso que eu digo, você não vai memorizar, você vai lembrar e entender o que é o produto vetorial. E ele vem dessa matriz aqui. Se você lembrar, pelo menos, de montar a matriz, como monta a matriz, você consegue chegar ao produto vetorial. Tudo bem? Outra pergunta, diga. Sim, não, perfeito. Se você fosse resolver... eu quero calcular o determinante dessa matriz aqui. Um dos métodos mais simples que a gente aprende no ensino médio é repete as duas colunas e faz as multiplicações. Aqui eu fiz logo direto, não tem problema, mas a gente ainda vai resolver. Quando a gente for resolver aqui em sala de aula hoje, eu vou fazer assim, que é o mais simples, né? Por mais que eu sei que quem fez álgebra linear sabe outros métodos, tem com cofatores e tudo mais, mas a gente não vai fazer. Desenvolvimento de Laplace, a gente não vai fazer. A gente vai fazer o método mais básico, que é o método que todo mundo já viu no ensino médio. Mas sim, a gente vai fazer daquela forma lá, ok? Bom, gente, então é isso. Esse daqui é o nosso produto vetorial. A partir de agora, vou fazer algumas observações sobre ele, depois a gente vai ver aqui outras aplicações e outras demonstrações. Mas uma observação que eu já digo para vocês é o seguinte, talvez você se pergunte, professor, mas a primeira linha da minha matriz sempre vai ser IJK? Sim. Agora, a segunda e a terceira depende de qual o vetor que vem na frente. O vetor que vem na frente, nesse caso que é o vetor A, nesse meu exemplo aqui, ele é o que vai ocupar a segunda linha. O vetor que vem depois vai ocupar a terceira linha. Professor, mas vai fazer diferença se eu trocar o B com A? O que você acha? Quem já estudou álgebra linear? Vai, né? O que vai acontecer? Vai mudar o sinal. Estou trocando aqui as linhas. Tá? Então aqui, ó, se eu trocar A com B, já não é o mesmo resultado, porque vai ter um negativo na frente. Tá? Então não é necessariamente o mesmo vetor. Pode ser o vetor de antes, só que no sentido contrário. Que não é o mesmo vetor, porque para ser o mesmo vetor tem que ter mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo. Tá? Então, o que vem na frente é o que vai ocupar a segunda linha. O que vem depois é o que vai ocupar a terceira linha. Vamos lá, gente. Vamos no nosso slide agora. Só para a gente resumir o que já foi visto e já ver outras coisas aqui importantes, tá? Olha, então hoje a gente está vendo não só produto vetorial, mas a gente ainda vai ver produto misto.
que é muito interessante também. Vamos lá. Produto vetorial primeiro. Já defini com vocês, produto vetorial, ele é dado pelo determinante desta matriz. Já poderia começar definindo ele dessa forma aqui. Mas você já sabe que quando você calcula esse determinante, o resultado é um vetor. É esse vetor bem aqui. Nós estamos usando esta simbologia. Bom, então isso aqui é só um exemplo, não vou nem resolver no quadro. Vou já deixar aqui pronto para vocês. Ó. Então, por exemplo, tu tem aqui o vetor A, que é o vetor 3, 4 e 0, e o vetor B, 1, 2 e 0. Aí, questão de prova. Calcule o produto vetorial do vetor A com o vetor B. Ah, pessoal, mas vai ser tão fácil assim na prova? Pode ser, né? Até agora as provas foram muito fáceis. Então, pode ser. Então, na prova, ó, calcule o produto vetorial desses dois vetores. O que você ia fazer? Você ia montar aqui a sua matriz, certo? Primeira linha, IJK. Segunda linha, bom, se eu pedir para começar com o vetor A, então vai aparecer aqui 3, 4 e 0. Terceira linha, agora é o vetor B, 1, 2 e 0. Quando você calcular o determinante desta matriz, você vai ver, ó, vai ficar 0 vezes I, é 0, né? No final vai ficar 0I mais 0J mais 6 menos 4K. Então, no final, o vetor vai ser 2K. Esse é o resultado. 2K, aqui eu estou colocando na base canônica, né? Como é que seria em coordenadas esse vetor, gente? 0 em X, 0 em Y, 2 em Z, né? No caso aqui é o K. Muito bem. Então, neste caso aqui, perceba que o meu terceiro vetor, ele só teve coordenada em Z. Então, ele é um vetor que está exatamente na vertical, apontando para cima. Já era de se esperar que desse o resultado assim. Por quê? Vocês saberiam me dizer? Olha só a minha pergunta. O que eu estou dizendo para vocês é que nesse caso aqui, já é de se esperar que o produto vetorial ia dar um vetor que só tivesse coordenada em Z. Por quê? Perfeito. Ó. Alguém já percebeu aqui. Porque no vetor A e no vetor B é 0 em Z. O que significa geometricamente isso? Que existam exatamente em cima do plano XY. Não é verdade? Se você tem dois vetores em cima do plano XY, era esperado que o terceiro vetor, para ser ortogonal a esses dois, ele tinha que ser algo normal ao plano XY. Mas para ele ser normal ao plano XY, ele só podia ter coordenada em Z. Se ele tivesse qualquer outra inclinação, não ia mais ser um vetor normal. Mas claro, gente, isso aqui eu estou falando assim só para incentivar vocês com as perguntas, mas assim, a grosso modo, o produto vetorial é só calcular o determinante dessa matriz, só isso, tá? Mas eu estou discutindo aqui os resultados com vocês. Mas em prova, o que eu quero principalmente é que você saiba usar isso daqui. Vamos lá. Olha, outro resultado importantíssimo aqui também. Antes de eu falar disso, né? Deixa eu falar aqui da regra da mão direita. Bom, se você lembrar aqui, deixa eu pegar aqui dois, só para ilustrar essa regra da mão direita. Isso aí só é um artifício didático. Bora aqui comigo agora. Olha só, digamos que eu tenho aqui dois vetores. Cada vetor é um apagador. Tá? Então está aqui o vetor, está aqui o vetor. Tá? Então está aqui, ó, os dois vetores. Eu quero obter um terceiro vetor que seja perpendicular a esses dois, que seja ortogonal a esses dois. Só que aqui, gente, se você reparar, eu teria duas opções, pelo menos. Eu poderia ter um terceiro vetor apontando para cima. Deixa eu pegar aqui outro apagador. Ó, eu poderia ter um vetor apontando para cima, ou também poderia ter um vetor apontando para baixo. Das duas formas, eu ia ter um terceiro vetor que é ortogonal a esses dois. Só que assim, dependendo de como você calcula o produto vetorial, pode acontecer que você vai ter esse vetor apontando para cima ou esse vetor apontando para baixo. Como é que você vai saber? Bom, uma alternativa é você calcular o produto vetorial. Quando você calcula o produto vetorial, você vai saber, pelas coordenadas que deu, se é para cima ou para baixo. Só que uma outra forma, até mais simples e rápida de você saber, é usando a regra da mão direita. Então, como é que é essa regra? Digamos que esse vetor aqui seja o vetor A, e esse vetor aqui é o vetor B. Então, se eu for fazer o produto vetorial de A
com B, ou seja, se o A estiver na frente, então eu vou posicionar a minha mão direita, aqui ó, vou posicionar aqui meus dedos na direção do meu vetor A. E eu vou rotacionar esses dedos aqui, ó, até chegar no vetor B. O dedão, né, esse dedo aqui, ele vai apontar para a direção e sentido do produto vetorial. Então, nesse caso aqui, ó, se eu fizer A vetorial com B, eu sei que o meu produto vetorial vai estar apontando para cima. Agora, se eu fizesse B vetorial A, então, ó, o meu produto vetorial ia estar apontando para baixo. Você já viu em algum lugar essa regra da mão direita no ensino médio? Já, né? Em física, campo magnético, outras coisas. Mas por que será? Tem alguma semelhança? Sim, porque lá também é um produto vetorial. Então, algumas definições na física, algumas grandezas na física são produtos vetoriais. E é por isso que você vai ter também a regra da mão direita lá. Assim como outras definições, também você vai usar o produto escalar entre vetores. Tudo bem, gente? Tá, então, agora que você já viu isso daí, eu quero discutir com vocês uma outra demonstração, que eu também não vou fazer no quadro. Tá? Vocês estão percebendo que hoje estou selecionando muito bem as demonstrações que eu vou fazer aqui. Essa outra demonstração envolve a norma do produto vetorial. Tá? Essa norma, eu quero saber qual vai ser o resultado dela. Olha só, já trouxe aqui a demonstração no slide para vocês. Está tudo aqui já, era só seguir a demonstração. Então, olha só o que eu quero. Eu já sei o que é produto vetorial. Está aqui o produto vetorial. A minha pergunta é, como é que eu calculo a norma do produto vetorial? E eu te faço essa pergunta agora. Você saberia calcular a norma de um produto vetorial? Sim ou não, gente? Sejam sinceros comigo. Se caísse na prova hoje, letra A, calcule o produto vetorial dos vetores. Você saberia fazer essa letra A, pelo menos, calcular o produto vetorial? Saberia? Ok. Letra B, se eu te pedisse, calcule a norma do produto vetorial, você saberia? Sejam sinceros. Olha só como vocês se subestimam às vezes, porque vocês já saberiam fazer isso. Porque, gente, o que é o produto vetorial? Não um vetor? Um novo vetor? Quando você calcula, não vai te dar um vetor? Se eu te peço a norma do produto vetorial, você sabe calcular a norma de vetor? Sabe. Na verdade, você sabe calcular. Como é que calcula a norma de produto vetorial? Raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. Isso é norma de um vetor. Então, sim, você saberia. Se caísse na sua prova hoje, letra A, calcule o produto vetorial, você saberia. Letra B, calcule a norma desse produto vetorial, você também saberia. Tudo bem? Só que agora o que eu quero é achar uma outra relação que envolva a norma do produto vetorial. Porque eu não quero dizer para vocês que a fórmula ou a expressão do produto vetorial fosse essa daqui, ó. Imagina, se o produto vetorial é isso daqui, se eu fosse escrever uma expressão, uma fórmula para a norma disso daqui, você concorda que ia dar um resultado assim meio entediante? Que imagina, ia ficar raiz quadrada de tudo isso daqui ao quadrado, mais isso daqui ao quadrado, mais isso daqui ao quadrado. Alguém ia querer usar essa expressão? Não, você não ia querer ficar usando essa expressão. Ela é até chata de se falar. Você não ia querer nem ensinar para outra pessoa, você não ia querer nem dizer para o seu colega que você aprendeu isso hoje. Então, a gente não vai fazer isso aqui. Não vou fazer isso com vocês. Ao invés disso, eu quero achar uma outra expressão que envolva também o produto vetorial. Uma expressão que eu gosto de falar que é mais elegante, matematicamente falando. Tá? Mais bonita também. Vamos lá. Então, para chegar nessa outra expressão, eu vou usar esta demonstração aqui. Não se preocupem, nós vamos explicar passo a passo, ou pelo menos quase todos os passos, porque tem um aqui que eu vou pular, simplesmente vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Mas a maioria que eu vou explicar para vocês. Então vamos lá. Primeiro passo. Ora, se eu tenho dois vetores e eu quero calcular a norma do produto vetorial, a norma ia ser raiz quadrada, isso daqui, ó, que vocês estão vendo, que foi o que eu comentei ainda agora com vocês. Aí, para não ficar aparecendo raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, para ficar uma coisa mais enxuta, eu já elevei ao quadrado aqui.
para que não tenha aqui raiz quadrada. Só para isso, tá, gente? Só foi por uma questão estética que eu deixei esse ao quadrado aí. Mas o que eu quero mesmo é uma expressão para norma, só para norma. Ó, então ficou assim. Essa é a primeira linha. Como é que eu chego na segunda linha? É aqui que vocês vão ter que ter fé. Vocês vão ter que acreditar em mim. Porque assim, da primeira para a segunda linha é simplesmente manipulações algébricas. Então você teria que desenvolver isso aqui, ó. Ia ter que fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ia ter que fazer isso com cada um desses, depois rearranjar e ia dar isso daqui. Essa segunda linha aqui. Ok? Então isso aqui eu não vou fazer, vocês vão acreditar e a gente vai seguir. Tá, uma vez que você acreditou que isso aqui é verdade, o resto é fácil. Então, essa era a parte mais complicada, digamos assim. Porque olha só, esse primeiro parêntese, olha o que tem nele. A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado. Mas você concorda comigo que isso daqui nada mais é do que a norma do vetor A ao quadrado? Sim ou não? Olha aí e pensa. Esse primeiro parêntese, o que eu estou afirmando é que esse primeiro parêntese e nada mais é do que a norma do vetor A ao quadrado. Sim ou não? Sim. Né? Faz a norma de A. Raiz quadrada, pois é, vai dar isso aqui. Então tá aqui. Então, ao invés de eu escrever isso aqui, eu só escrevi norma de A ao quadrado. O segundo parêntese também vai ser simplesmente a norma do vetor B ao quadrado. Porque se eu fosse calcular a norma de B, seria raiz quadrada de B1 ao quadrado, mais B2 ao quadrado, mais B3 ao quadrado. É o que está aqui. Só que é a norma ao quadrado. Menos, olha esse último parênteses, gente. Olha para cá. É A1 vezes B1, mais A2 vezes B2, mais A3 vezes B3. Ora, onde vocês viram isso? Isso é o produto escalar entre dois vetores. Então, ao invés de eu escrever assim, eu vou escrever A escalar com B. Só que ao quadrado, né? Porque aqui está ao quadrado. Até aqui tudo bem? Tá, próximo passo. Vocês lembram que o produto escalar entre dois vetores é igual ao produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles? Vocês lembram disso? A gente já viu, né? Tá, então só substituir aqui, ó. Então ficou assim. Ó, daqui para cá, o que foi que eu fiz? Eu só coloquei as normas em evidência. Só isso. Colocando a norma em evidência, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado. Só que, quem é 1 menos cosseno ao quadrado? Seno ao quadrado. Identidade fundamental trigonométrica. Então, no final, gente, eu obtive isso daqui, ó. Norma de A ao quadrado vezes norma de B ao quadrado vezes seno ao quadrado. Só que lembra que aqui também está ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar a raiz quadrada. E aí, no final, vou ter isso daqui, ó. Finalmente. Então, como é que você pode calcular a norma de produto vetorial? Você pode usar o produto das normas de A com B vezes o seno do ângulo entre eles. Interessante. Então, agora você tem uma outra expressão que envolve também o ângulo entre dois vetores. Você poderia até usar essa expressão aqui para achar o ângulo entre vetores. Só isolando aqui o seno, depois calculando o arco seno. Deu para entender? Ok. Então, a partir daqui, nós vamos obter este resultado. Então, os vetores A e B, eles vão ser paralelos se e somente se o produto vetorial entre eles for igual ao vetor nulo. Claro, isso aí eu vou provar, mas a gente não vai precisar tanta coisa para provar isso daí. Olha só o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que A é paralelo com B se somente se o produto vetorial entre eles for o vetor nulo. Tá, como é que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Se eu tenho que o vetor A é paralelo com o vetor B, isso significa, então, que qual é o ângulo entre eles, gente? Se eu tenho dois vetores que são paralelos, qual é o ângulo entre eles? Tem duas opções aí. Ou o ângulo é zero, deixa eu pegar aqui os apagadores.
Ó, para dois vetores serem paralelos, tu tem duas opções. Ou o ângulo entre eles é zero, vocês estão apontando aqui para o mesmo sentido, ou o ângulo entre eles é qual? Qual é a segunda opção? 180 graus, ou π radiano, que nesse caso seria isso daqui. Eles têm a mesma direção, só que sentidos opostos. Então, tu tem duas opções. Então, se dois vetores são paralelos, isso significa que o ângulo entre eles ou é zero ou é 180 graus. É isso que eu vou escrever aqui agora. Ó, então, se somente se o ângulo entre eles, que estou chamando aqui de θ, ou é zero ou o ângulo é π, no caso 180. Ora, mas dizer isso daqui significa, então, que o seno do ângulo, né, porque se isso aqui é zero ou isso aqui é π, então é porque o seno aqui é quanto, gente? O seno vai dar zero. Né? Quanto é o seno de zero? É zero. Quanto é o seno de π? É zero também. Ora, mas se o seno é zero, significa então, ó, lembra da nossa expressão? Qual é a expressão? Que a norma do produto vetorial é igual ao produto das normas vezes o seno do ângulo. Ora, se isso aqui é zero, isso aqui também vai ser zero. Tá? E aqui eu estou supondo, nesse caso aqui, que A e B são vetores não nulos, tá? Ora, nesse caso, então, eu vou ter que a norma é zero. E se a norma de um vetor é zero, isso só tem uma opção. É porque o vetor é o vetor nulo. Gente, com isso, você acaba de ter uma nova maneira de descobrir se dois vetores são paralelos. Porque antes, por exemplo, se eu quisesse saber que dois vetores eles são ortogonais, bastava eu calcular o quê? O produto escalar entre eles. Se desse zero, eles eram ortogonais. Se não fosse zero, eles não eram. Agora, se eu quiser saber se eles são paralelos, eu posso calcular o produto vetorial entre eles. Se o resultado for o vetor nulo, eles são paralelos. Agora, se não for o vetor nulo, eles não são paralelos. Simples assim. Tá? Então, ficou até mais fácil, até melhor, para a gente ver se dois vetores eles são paralelos. Bom, então é isso. Agora, eu vou partir para as demonstrações principais, porque eu quero falar com vocês aqui. Ah, mas antes, peraí, eu estava esquecendo já as propriedades. Depois eu passo para a interpretação geométrica. Vamos lá. Algumas propriedades do produto vetorial. Primeira propriedade. Se você fizer A vetorial com ele mesmo, o resultado vai ser zero, o vetor nulo. Faz sentido, né? Porque se você pega um vetor e depois pega o mesmo vetor, qual é o ângulo que ele forma com ele mesmo? É zero. Então faz sentido, já que ele é paralelo com ele mesmo, que o produto vetorial seja o vetor nulo. Tá? Outra propriedade. Se você fizer A vetorial com B, isso é igual a menos B vetorial com A. Então, cuidado. Não é a mesma coisa, porque tem um negativo. Ou seja, o sentido do vetor, ele muda por causa do sinal. A norma é a mesma, mas o sentido muda. Terceira propriedade, distributiva. Está aqui, ó, se você tem uma constante vezes o produto vetorial, isso é a mesma coisa, você pegar a constante, multiplicar com o vetor, depois fazer o vetorial com B, ou fazer A vetorial com a constante vezes B. Ou seja, você pode, a constante ela pode entrar no produto vetorial ou sair. Última, propriedade distributiva. Se você tem A vetorial com B mais C, isso aqui é A vetorial B mais A vetorial C. Pronto. Só isso, gente. Agora sim, bora partir para o principal. Quero falar sobre as interpretações geométricas. Vou falar de pelo menos duas aqui agora. Depois que eu falar dessas duas, aí sim a gente vai resolver alguns problemas aqui. Bom, primeira interpretação tem a ver com a área do paralelogramo. Deixa eu colocar aqui.
Área do paralelo. Vamos lá. Gente, digamos que você tem aqui um paralelogramo. Vamos aqui para o quadro agora. Olha só, digamos que a gente tem aqui um paralelogramo, só que detalhe, os lados dele coincidem com vetores que você conhece. Então, o que eu estou dizendo, ó, é que bem aqui tem um vetor conhecido e bem aqui também tem um vetor conhecido. Aqui eu posso chamar de, sei lá, vetor A, melhor vou chamar de U, e aqui eu posso chamar de vetor B, V. Então, esses vetores eu conheço, tá? Eu sei quem são as coordenadas dele. A pergunta é, será que eu consigo calcular a área desse paralelogramo? Eu já ia falar a norma, mas é a área do paralelogramo? Bom, você sabe que lá no seu ensino fundamental e médio, quando você estava aprendendo a calcular áreas, o que você fazia, né? Como foi que você aprendeu? Chegou no quadrado. O que você fazia no quadrado? Explicava, lado vezes lado. Assim que funcionava. Aí depois, o professor, a professora te mostrou o retângulo, né? Aí você tinha aqui base e altura. Ah, como é que calcula a área? Explica a base pela altura. Simples assim. Aí você lá, criança, né, empolgada, fala, ah, beleza, você calcular agora a área de qualquer objeto. Me mande outro objeto aí, professora. Aí chegava nesse daqui, né, no paralelogramo. Aí o livro lá te dava aqui, por exemplo, essa medida aqui e essa aqui. Aí você todo empolgado, né, o que você fazia? Já sei, você multiplicava B vezes C para calcular a área. Aí você descobria que a vida não é tão fácil assim, porque não era assim que calculava a área. E essa foi uma das suas primeiras decepções na geometria. Você não podia usar essas duas medidas aqui, tá? Porque você precisava da altura. Isso aqui não é altura. Aí você tinha que pegar aqui, ó, altura. Aí você deve imaginar agora, no ensino superior, você vai dizer, ah, professor, o senhor não me engana mais não, eu sei que eu não vou usar esse U aqui não. Não dá para usar ele, infelizmente. Eu queria usar o U e V, mas não dá. Aí eu vou te falar, dá sim. Porque aqui no ensino superior, cálculo 2, você vai se redimir. Então, sim, nós vamos usar o vetor U e o vetor V para calcular a área do paralelogramo, por mais que o vetor U não seja necessariamente a altura. Mas vocês vão ver como é que a gente vai fazer. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Bom, para eu demonstrar isso daqui, é claro que eu vou usar a altura primeiro. Aí depois a gente vai descartar a altura. Mas assim, como é que você calcularia no ensino fundamental e médio a área do paralelogramo? Você teria que usar a altura dele. Então, deixa eu puxar aqui a minha altura, que eu vou chamar de H. Então, nesse caso, a área do paralelogramo seria simplesmente a base vezes a altura. Nesse caso, gente, como o meu vetor coincide com a base, então, para eu calcular essa base aqui, basta calcular a norma do meu vetor V. Então, ficaria a norma de V, que é a base, vezes a altura. Pronto. Simples assim. Só que agora, eu vou olhar de novo para cá e eu vou olhar para esse triângulo aqui que eu formei, ó. Esse triângulo bem aqui. A gente sabe que esse triângulo aí, ele é um triângulo retângulo, né? Porque essa medida aqui é a altura. Então, se ele é um triângulo retângulo, eu posso usar a trigonometria, algumas propriedades trigonométricas do triângulo retângulo, usando especificamente esse meu ângulo bem aqui, ó, que eu vou chamar de um ângulo θ. Bom, nesse caso aqui, eu poderia calcular o seno desse ângulo. Se eu calcular o seno desse ângulo, vou ter isso daqui, ó, seno de θ é igual a cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa. Nesse caso, a minha hipotenusa é a norma do meu vetor U. Então, tá aqui, ó, norma do meu vetor U. Então, a minha altura, eu posso escrever ela como sendo a norma do meu vetor U vezes o seno do ângulo. Então, essa altura aqui, ó, eu vou substituir bem aqui. Tá? Então, eu vou partir, ó, daqui
para cá. Substituir bem aqui. E aí como é que vai ficar a minha área então? Vai ficar norma de V vezes, no lugar da altura, norma de U vezes o seno do ângulo desse ângulo aqui. Só que esse ângulo aqui é o ângulo entre os vetores. Então, nesse caso, eu conseguiria calcular a área do paralelogramo usando a norma dos vetores e multiplicando pelo seno do ângulo entre eles. Só que você vai me falar, não, professor, ok, mas de qualquer forma, eu vou ter que descobrir ainda o ângulo entre os vetores, e eu te falo, não. Sabe por quê? A gente acabou de ver que isso daqui, ó, produto das normas vezes o seno do ângulo entre os vetores, isso aqui é igual ao quê? A norma do produto vetorial. Então, na verdade, você consegue calcular a área desse paralelogramo simplesmente calculando a norma do produto vetorial. Acabou. Então, olha só. Eu acabei de obter uma expressão para calcular a área de paralelogramo usando simplesmente os vetores U e V. E nada mais. Não estou mais usando a altura, não estou mais usando o ângulo entre eles. Eu só estou usando como informação as coordenadas de U e as coordenadas de V. Deu para entender, gente? Então, a partir de hoje, você consegue calcular a área de paralelogramo usando simplesmente essa expressão aqui. Outra coisa que dá para fazer é calcular a distância de um ponto para uma reta. Isso que eu vou fazer agora também. Depois a gente vai fazer alguns exercícios. Então, deixa eu fazer aqui no segundo quadro. Então, olha só, a segunda aplicação geométrica que eu queria trazer aqui para vocês é a distância de um ponto para uma reta. Olha só, gente, qual é o nosso problema agora aqui? Digamos que eu tenho um ponto P. Esse ponto P, ele é conhecido. Eu sei as coordenadas dele. X, Y, Z. Pode ser 1, 2, enfim. Coordenadas conhecidas. E eu tenho uma reta passando aqui embaixo, ó, por exemplo. Essa reta aqui eu vou chamar de reta R. Eu também sei as informações dessa reta. Ou seja, eu sei a equação da reta e eu sei a coordenada desse ponto aqui. Aí a pergunta agora é, qual é a distância desse ponto para essa reta? Tá? Então, o que eu quero aqui, gente, é calcular essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de distância D. Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar as informações que eu tenho. Se eu tenho a equação da reta, então, para essa reta aqui, eu tenho um ponto dela e um vetor diretor. Então, eu vou usar esse ponto e vou usar o vetor diretor. Bom, digamos que o ponto inicial que eu tenho aqui é esse ponto bem aqui. Vou chamar esse ponto aqui de P0. E vamos dizer que o vetor que eu tenho dessa reta é um vetor assim. Vou chamar de vetor U. Então, ó, eu tenho esse ponto inicial e eu tenho esse vetor U. São informações que eu conheço. Tudo isso aqui é o que eu conheço. Eu quero descobrir agora quem é esse D. Como é que eu vou fazer? Se eu sei quem é esse meu ponto P0 e eu sei quem é esse meu ponto P, eu consigo formar um novo vetor, que sai de P0 e vai para P. Então, ó, tá aqui, eu vou formar um novo vetor. Esse novo vetor é P0P. Com esses dois vetores aqui, o P0P, que eu sei quem é, e o vetor U, que eu também sei quem é, eu consigo formar um paralelogramo. E assim, ó, vou projetar eles aqui. Ó, e perceba aqui, eu peguei esse vetor, projetei ele aqui, peguei esse vetor, projetei ele aqui e formei, então, um paralelogramo. E essa distância, que é o que eu quero achar, é justamente quem? A altura desse paralelogramo. Só que você acabou de aprender
uma nova forma de calcular a área de um paralelogramo. Que é como, gente? Você acabou de descobrir que para calcular a área de um paralelogramo, que antes seria base, que é a norma de U vezes a altura, que é D, antes era assim que você calculava. Agora, se você quiser, você não calcula mais assim. Como é que você calcula? Usando a norma do produto vetorial. Então, ao invés de você usar essa fórmula, você poderia usar simplesmente a norma do produto vetorial, ou seja, de U vetorial com esse novo vetor aqui, P0P. Só que dos dois caminhos eu vou obter a mesma coisa, eu vou obter a área. Então eu posso igualar essa expressão com essa daqui. Quando eu igualo as duas, o que eu vou ter? Eu vou ter norma de U vezes a distância que eu quero achar, igual a norma do produto vetorial. E agora o que está faltando? Vou isolar o D. Já que eu sei quem é esse daqui, eu sei quem é esse daqui. Então, a distância vai ser a norma do produto vetorial dividido pela norma de U. Então, essa é a expressão que vai te dar a distância de um ponto para uma reta. Basta você saber o vetor diretor da reta e basta você formar aqui esse novo vetor que vai do ponto P0 da reta até o ponto que você quer achar a distância. Tudo bem? Alguma pergunta? Tá, então até aqui, gente, foi só demonstração. Algumas a gente pulou, algumas etapas, mas explicamos pelo menos. Outras a gente fez aqui a demonstração completa. Agora sim, a gente vai exercitar. A gente vai resolver aqui pelo menos duas questões do que nós vimos hoje. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, dois exercícios. Primeiro, calcule a área do paralelogramo determinado por dois vetores. Ele me dá os dois vetores. Bom, vamos ver como é que a gente vai resolver isso daí, né? Essa daí é só mesmo para a gente fixar o conteúdo. Então, nosso primeiro exercício de hoje, a gente ficou uma aula inteira só demonstrando, né? Primeira questão, você tem o vetor A, 3, 2 e menos 1. E você tem o vetor B igual a 1, 2 e 3. Gente, olha só, o que ele está pedindo para mim? Ele quer a área do paralelogramo formado por esses dois vetores. É isso que ele quer. Se você não tivesse aula de hoje, essa questão aqui ia ser bem complexa. Porque assim, você ia ter que... Primeiro que você não ia conseguir nem visualizar nada, você ia ter que desenhar isso aqui. Você ia pegar o espaço, o R3, desenhar esses dois vetores. A partir daí tentar formar o paralelogramo, desenhar o paralelogramo, e depois, como é que você ia saber a área? Só que algo que parece a priori impossível, agora ficou muito mais simples para a gente. Porque agora eu não preciso nem desenhar se eu não quiser. Porque eu sei que para calcular a área de um paralelogramo formado por dois vetores, basta, primeiro, eu vou calcular o produto vetorial entre eles. Segundo, eu vou calcular a norma desse produto vetorial. Só, com esses dois pequenos passos, você já vai achar a área do paralelogramo. Então, primeiro passo, vamos lá. Eu vou fazer aqui A vetorial B. Como é que eu calculo isso daqui mesmo? Eu vou fazer primeira linha IJK. Segunda linha, aqui o A. Então, vai ficar 3, 2 e menos 1. Última linha que é o B. 1, 2 e 3. Aí agora sim, eu vou repetir duas colunas, só para ficar mais didático. Quero calcular o determinante, então vai ficar I, 3 e 1.
J2 e 2. Vamos calcular. Então, primeiro, ó, nós vamos calcular de cima para baixo, isso sem trocar o sinal. Depois de baixo para cima, trocando o sinal. Então, ó, de cima para baixo, eu vou ter 2 vezes 3, 6 vezes I. Vou ter aqui 6I. Agora aqui eu vou ter 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes J, menos J. Por último, 2 vezes 3, 6, vezes K, 6K. Não acaba aqui, porque agora eu vou ter que multiplicar de baixo. Errei, né? Agora eu vou ter que apagar. Aqui. Pronto. Aqui. Agora. Pronto. Agora de baixo para cima. Só que de baixo para cima tem que mudar o sinal. Então aqui, ó. Por exemplo, vai ficar 1 vezes 2, 2K. Só que mudando o sinal vai ficar menos 2K. Aí já vou colocar aqui embaixo, ó. Menos 2K. Aqui, menos 2i, indo para cá, muda o sinal, vai ficar mais 2i. Por último, 3 vezes 3 é 9, vai ficar 9j, mas vindo para cá vai mudar o sinal. Então, menos 9j. Agora eu vou ter que fazer essa operação aqui, ó. Vai ficar 6i mais 2i, menos j menos 9j, 6k menos 2k. Então, como é que vai ficar esse resultado? Vai ser 6 mais 2, 8i, menos 1 com menos 9, menos 10, 6 menos 2, 4. Então, ó, esse é o nosso vetor, que é o produto vetorial. Ele é 8 em x, menos 10 em y, 4 em z. Você pode deixar assim mesmo, ou se quiser, também pode escrever assim em coordenadas. Ou seja, vai ficar aqui 8, menos 10 e 4. Gente, isso aqui já é a nossa resposta? Não. O que ele quer mesmo? A área do paralelogramo. E o que foi que eu fiz aqui? Eu só calculei o produto vetorial. Quem é a área do produto vetorial? É a norma desse vetor aqui que eu calculei. Então, agora o que eu vou fazer? Vou calcular a norma dele. Só isso. Tá? Então, ó, guarda essa informação, porque eu vou usar ela agora. Então, para eu descobrir a área, eu tenho que calcular a norma desse vetor aqui. Gente, aqui você não precisa usar aquela expressão produto das normas vezes o seno do ângulo. Sabe por quê? Porque você já sabe quem é esse vetor. É esse daqui, ó. Então você não tem que usar. O que você vai fazer? Você vai usar a expressão da norma para esse vetor aqui, que é raiz quadrada, aquilo lá, tradicional. Então vai ficar a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais menos 10 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí bora fazer essa conta. Aqui dá 64, aqui vai dar 100, aqui vai dar 16. Então, somando, vai dar raiz de 180. Pode parar aqui, não tem problema, mas se você quiser continuar desenvolvendo isso daqui, então isso aqui é a mesma coisa também, que você tem aqui, 180 é 9 vezes 20, então ficaria 3 raiz de 20, isso aqui é uma opção também, pode perceber, vai ficar 9 vezes 20, 180, ou se quiser mudar mais um pouco também, ó, 20 é 4 vezes 5, então vai ficar 6 vezes raiz de 5, ok? Porque vai sair o 2 daqui, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5. Se você voltar para cá, 5 vezes 36, você volta para cá também. Bom, como isso aqui é uma área, eu vou colocar só unidade de área. Mas a resposta é essa daqui. Gente, na prova, a pessoa, cheguei aqui, posso parar aqui? Pode. Para aí. Ah, não, mas... Porque se você estiver inseguro para chegar aqui e errar, aí melhor parar aqui e acertar. Tá? Então, deixa assim. Ok, todo mundo entendeu o que foi que a gente fez aqui agora? Tá? Calculamos o produto vetorial, depois calculou a norma do vetor. Vamos para a segunda questão, então. A segunda questão ela é bem legal e divertida.
Bom, ele fala, calcule a área do triângulo formado pelos vértices A igual 1 e 1, B igual 3 e 2 e C igual a 2 e 4. Bom, gente, vamos lá. Ele quer calcular a área desse triângulo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, é, se ele me deu, nesse caso, as coordenadas de um triângulo, os vértices, eu vou pontuar os vértices, vou desenhar o triângulo e ver o que eu vou fazer a partir daí. Então, vamos fazer aqui. Ó, vou marcar aqui o ponto A, 1 e 1. Então, vamos dizer que aqui é 1, vamos dizer que aqui é 1. Então, bem aqui é meu ponto A. Ponto B, 3 em X, então 3 estaria para cá, 2 em Y, 2 estaria para cá, então bem aqui seria o ponto B. Por último, o ponto C seria 2 em X, está aqui o 2, 4 em Y, 4 está para cá. Então seria bem aqui o ponto C, logo esse daqui é o nosso triângulo. Bom, aqui nós temos dois problemas. O primeiro problema que a gente tem aqui é que, a priori, nós só saberíamos calcular, usando o que nós aprendemos hoje, a área de um paralelogramo. E ele quer a área de um triângulo. Mas eu pergunto para vocês, isso realmente é um problema? Não. Porque, o que nós sabemos? Que todo triângulo é o que, gente? Todo triângulo é a metade de um paralelogramo. Não é verdade? Pega um paralelogramo, você divide ele no meio, você está dividindo em dois triângulos. Então, na verdade, aqui, ó, eu poderia simplesmente dizer que esse triângulo aqui, ele nada mais é do que a metade de um paralelogramo. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia usar a fórmula que a gente aprendeu para calcular a área de um paralelogramo, só que dividir por 2. Então, resolvido o primeiro problema. Só que agora surge aí um segundo problema. Sabe me dizer qual é o segundo problema? Tenta aplicar a fórmula do produto vetorial para isso daqui, né? Tenta formar aqui um vetor e um vetor, porque ó, se eu formar um vetor daqui para cá, esse vetor vai ter quantas coordenadas? Só 2. Tenta fazer o produto vetorial com um vetor de 2 coordenadas. Não dá. Nós definimos produto vetorial entre 2 vetores, com eles sendo tridimensionais. Até porque se eles são bidimensionais, como é que eu vou ter um terceiro vetor ortogonal aos 2? Se você está num mundo bidimensional. Não tem como. Tá? Então, o produto vetorial tem que ser com vetores de 3 coordenadas. Eu não tenho aqui. Mas não tem problema. O que eu vou fazer, gente? Eu posso transferir esse mesmo problema para o mundo tridimensional. Ou seja, ao invés de eu trabalhar com esses pontos aqui, ó, A, B e C, eu vou trabalhar com outros pontos. Posso considerar que são primos deles, mas que não são eles exatamente. Quais são esses pontos que eu vou trabalhar? Ao invés de eu trabalhar com ponto 1, 1, eu vou trabalhar com ponto 1, 1 e 0. Ao invés de trabalhar com ponto 3 e 2, eu trabalho com ponto 3, 2 e 0. E vou formar um triângulo, só que agora no espaço. É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Então, vou escrever aqui do lado. Olha, eu vou usar agora a coordenada atil, que não é a mesma, né? Porque agora minha coordenada atil vai ser 1, 1 e 0. Betil, que vai ser 3, 2 e 0. E cetil, que é 2, 4 e 0. Agora eu vou montar o meu triângulo a partir dessas coordenadas.
Então vamos fazer aqui. Aqui, x, y e z. Vou marcar a coordenada 1, 1 e 0. Então vamos dizer que 1 está aqui, o outro 1 está aqui. E agora, ó, essa coordenada aqui é a minha coordenada A til. Tá? Porque 1 em x, 1 em y, 0 em z. Então ela vem para cá. Agora eu vou marcar 3 em x, 2 em y, 0 em z. Então deixa eu colocar aqui 2 e aqui 3. 2 em z. Então vou jogar para cá. Então vai ser mais ou menos isso daqui. Então essa daqui é a coordenada B til. 3 em x, 2 em y, 0 em z. Por último, eu vou marcar aqui 2 em x, 4 em y, 0 em z. O 2 está aqui. O 4 vai vir para cá. E bem aqui, mais ou menos, eu vou ter a coordenada C til. Então agora, ó, esse daqui é o meu triângulo. Aí você vai dizer, ah, professor, mas esse triângulo aí não é a mesma coisa em si, né? Porque aqui esse triângulo ele estava bidimensional. Aqui você transferiu para o mundo tridimensional. Mas eu te pergunto, a área não é a mesma? É a mesma. Tá, agora que a mesma área está aqui no mundo tridimensional, agora sim eu consigo formar vetores com esses triângulos. Então, ó, vou formar um vetor aqui, que eu vou chamar de vetor U. E vou formar um vetor bem aqui, ó, de A para C, A til para C til, que eu vou chamar de vetor V. Então, ó, quem é meu vetor U? Deixa eu fazer aqui do lado. O meu vetor U vai ser B til menos A til. Então, quem vai ser? Vou fazer 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 0 menos 0, 0. Está aqui. E o vetor V vai ser C til menos A til. Então, vai ser 2 menos 1, 1. 4 menos 1, 3. 0 menos 0, 0. Então, aqui, ó, são esses dois vetores, com esses dois vetores que eu vou trabalhar. Então, agora, o que está faltando, gente? Está faltando eu calcular o produto vetorial desses dois vetores, depois calcular a norma deles e dividir por 2. Aí pronto. Aí eu consigo achar a área do triângulo. Perceba que esse problema em si, os cálculos não são muitos, só que a gente teve que pensar um pouquinho como é que a gente ia lidar com essas dificuldades. Então, eu vou continuar aqui no outro quadro. Essa questão é uma boa questão de prova, ou não é? Boa questão porque ela é assim, bem bonita, né? Assim, traz um desafio interessante. Vamos lá, gente. Então, ó, vou calcular aqui o produto vetorial de U com V. Vocês estão percebendo? Ninguém me perguntou, mas é uma pergunta interessante. Aqui, ó, quando eu fui calcular o produto vetorial, eu comecei com A, ao invés de usar o B. E vocês sabem que se eu invertesse a ordem, colocasse o B aqui na frente e o A, o que ia mudar é que aqui ia ficar todo mundo com sinal diferente. Ia ficar menos 8, 10 positivo e aqui ia ficar menos 4. Mas eu te pergunto, isso ia mudar a resposta final? Não ia mudar. Não ia mudar porque da feita que você calcular a norma, isso aqui ia ficar tudo ao quadrado. E aí o sinal ia assumir, ia ficar tudo positivo. Então, assim, não fiquem com medo na hora da prova, de, mas eu tenho que começar com A ou com B. Não, se eu estou pedindo área de paralelogramo, tanto faz o vetor que você vai começar. Porque no final, o resultado, ele vai dar o mesmo. Bora voltar para cá. Então, aqui tanto faz se eu começar com U ou com V. Então, aqui vai ser IJK. Aí, para o vetor U, eu tenho 2, 1 e 0.
E para o vetor V, 1, 3 e 0. Vou repetir. I2, 1, J, 1 e 3. E vamos lá. Então, começando de cima para baixo, sem mudar o sinal. Ó, só que aqui vai zerar, tem 0. Aqui também vai zerar, então só vai ficar 3 vezes 2 vezes K, 6K. E agora, de baixo para cima, mudando o sinal. Então aqui, ó, 1 vezes K, só que passa para cá, negativo, então vai ficar menos K. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Então ficou assim. Então, resultado 5K. Esse aqui é o produto vetorial. Se eu quisesse, poderia colocar em coordenadas, né? Ia ficar 0, 0 e 5. Agora, isso aqui é só o produto vetorial. Para eu calcular a área do triângulo, o que eu faço, gente? Eu calculo a norma desse vetor, que eu acabei de achar, só que dividido para 2. Então, a norma dele vai dar 5, tá? Porque só tem uma coordenada. Mas mesmo assim você pode fazer. Vai ficar raiz quadrada, 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, e aqui 5 ao quadrado. Então, já sabe que isso aqui vai dar 5. Então, resposta final, 5 sobre 2. Unidade de área, né? Que eu não sei se é centímetro quadrado, metro quadrado. Mas essa daqui é a nossa resposta final. Deu para entender tudo que nós fizemos aqui? Tá. Então agora, vamos para a parte final da aula, que eu quero ainda falar com vocês sobre produto misto. Então, para falar de produto misto, eu também vou trazer aqui para vocês uma motivação geométrica. Tá? Uma motivação geométrica. Vamos dizer que você tenha 3 vetores. 3 agora, ao invés de 2. E esses 3 vetores, eles coincidem com as arestas de um paralelepípedo. Tá? Então, agora são 3 vetores, então eu consigo formar um paralelepípedo, ou uma caixa, pode pensar numa caixa meio inclinada também. E a pergunta é, como é que eu calculo o volume dessa caixa? Pode perceber que ela não está meio inclinada, né? Então, como é que eu faço o volume desse meu objeto? Então, vamos lá, isso que a gente vai ver agora. Bom, pelo menos essa daí é a última demonstração de hoje e o último assunto também. Bom, eu vou desenhar aqui de novo. Então, aqui eu tenho um vetor C, tenho aqui um vetor B. Oi, diga. Uhum. Não entendi. Assim. Não, gostei da sua pergunta, entendi agora. Na verdade, aqui eu tenho meu triângulo, certo? E como você observou agora muito bem, eu puxei 2 vetores partindo de A, né, daqui. Bom, eu fiz isso por quê? Porque perceba que B e C, B-til e C-til, eles têm coordenadas maiores. Então, na hora que eu for subtrair do ponto A, ia ficar tudo positivo no final, as coordenadas. Mas eu fiz isso por uma questão visual. Porque, na verdade, tanto faz. Você poderia, por exemplo, puxar um vetor saindo daqui e vindo para cá. E daqui, vindo para cá. E fazer produto vetorial. Vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, excelente pergunta. Porque realmente eu estou tão acostumado a puxar daqui que eu até esqueço de questionar isso daí. Então, sim, você poderia puxar vetores de qualquer vértice. Não precisava ser daqui. Poderia ser do B-til ou do C-til. E aí fazer o produto vetorial deles. Agora, eles tinham que sair do mesmo vértice para poder você fazer sentido, né, o produto vetorial
porque eles têm que partir do mesmo ponto. Você tem que unir eles no mesmo ponto, tá? Então é isso. Então, vamos voltar para cá. Então aqui, ó, eu tenho os vetores B, C e A. Esses vetores, como a gente comentou, eles coincidem com as arestas de um paralelepípedo, né? Então você tem algo mais ou menos assim. Vou tentar formar aqui um paralelepípedo. Aqui, gente, é só uma projeção de paralelepípedo, tá? A gente não vai ser tão rigoroso aqui no desenho. Tá. Nós temos aqui um paralelepípedo. A minha pergunta é, como é que eu faço para calcular o volume dele? Bom, mas a gente já sabe calcular o volume de paralelepípedo também. Como é que calcula? A área da base vezes a altura. Agora, esse vetor aqui, ele já é a altura do meu objeto? A resposta é não. Ainda não é a minha altura. Então, na verdade, olha só o que eu vou fazer. Existe uma altura aqui. E eu vou puxar ela aqui. Existe uma altura que eu vou chamar de H. E essa altura aqui, multiplicada pela área da base, é ela que vai me dar o volume. Então, se eu quero calcular o volume, olha só, volume vai ser área da base vezes a minha altura. Só que, gente, a minha base aqui, ó, são o quê? A minha base é um paralelogramo, sim ou não? E esse paralelogramo é formado por dois vetores, B e C. Então, como é que eu posso calcular a área dessa base aqui? Eu posso fazer a norma do produto vetorial entre B e C. Então, na verdade, aqui, ó, essa área da base eu faço como sendo produto vetorial de B e C. E agora falta eu achar uma expressão para a minha altura. Olha só o que eu vou fazer. Quando eu faço produto vetorial de B para C, você concorda comigo que esse produto vetorial me dá um terceiro vetor que é ortogonal aos dois ao mesmo tempo, sim ou não? Então você concorda comigo que esse produto vetorial, ele nada mais é do que um vetor que tem a mesma direção da minha altura, sim ou não? Sim, também. Então, ó, na verdade, bem aqui eu tenho um terceiro vetor. Esse terceiro vetor aqui, nada mais é do que o vetor B vetorial com C. Agora, claro, ele não coincide com a altura, tá, gente? Não necessariamente. Eles têm a mesma direção, eles têm a mesma reta suporte, mas eles não necessariamente têm o mesmo valor. Tá? Uma coisa é esse vetor aqui, outra coisa é essa altura. Mas tá. Aí, o que dá para fazer aqui? Eu posso considerar esse triângulo retângulo e esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo θ. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Então, eu posso aplicar de novo as propriedades trigonométricas. Então, eu vou fazer para esse ângulo aqui, por exemplo, o cosseno dele. Se eu fizer o cosseno desse ângulo, vai ficar como? Vai ficar cosseno de θ igual cateto adjacente, que é H, sobre a hipotenusa, que é a norma do meu vetor A. Isolando minha altura, eu vou ter a altura igual a norma de A vezes o cosseno desse ângulo aí. Vou substituir aqui, ó. Então, eu vou ter que o meu volume vai ser a norma do produto vetorial vezes a norma de A vezes o cosseno desse ângulo. Agora, olha só. Você concorda comigo que esse ângulo aqui é o ângulo entre o vetor A e o vetor produto vetorial? Sim. Esse ângulo aqui é o ângulo entre o vetor A e esse vetor aqui, B vetorial com C. Então, eu estou dizendo para você que o meu volume, ele é o produto das normas desses dois vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles. Porque isso aqui é um vetor só. Está feito que eu faço a operação. Então, eu tenho o produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles. Onde você já ouviu isso? Isso é o produto escalar. Então, volume é igual
ao produto escalar desses dois vetores, ou seja, do vetor A escalar com B vetorial C. Isso aqui que vocês estão vendo envolve um produto vetorial e um produto escalar. É uma mistura. Por isso, eu vou chamar isso daqui de produto misto. Tá? Então, isso daí é o que nós vamos chamar de produto misto. Tudo bem, gente? E eu já acabei de te dar uma aplicação. O produto misto, ele serve, entre outras coisas, para calcular o volume de um paralelepípedo formado pelas arestas com esses vetores aqui, A, B e C. Aí você vai dizer, professor, mas para calcular esse produto misto aqui, eu vou ter que primeiro calcular esse produto vetorial e depois fazer o produto escalar? Não. Porque se eu desenvolver isso daqui, essa expressão, eu vou obter uma nova matriz. Então, uma outra forma de calcular o produto vetorial é assim, ó. Basta você pegar de novo aquela matriz 3×3, só que na primeira linha, você vai jogar as coordenadas do vetor A. Então, vai ficar A1, A2, A3. Ou seja, ele vai ficar no lugar do I, J, K. Aí depois, mesma coisa. B1, B2, B3. E depois, C1, C2, C3. Ou seja, gente, se eu tenho três vetores, que são as arestas, basta eu calcular essa matriz aqui, que é bem fácil, porque tudo isso aqui são números. Tá, é mais fácil do que o produto vetorial, que agora tudo virou número aqui. Isso aqui você fazia lá no ensino médio. E quando eu terminar de calcular essa matriz aqui, isso vai me dar o volume do paralelepípedo. Aqui, gente, eu considerei que o sentido do vetor é para cima. Então, o valor aqui já vai ser positivo. Mas se eu fizesse C vetorial com B, esse vetor ia estar para baixo. Aqui ia ficar negativo, eu ia ter que considerar um módulo, porque eu estou falando de volume. Mas produto misto mesmo, não precisa ser positivo ou negativo. Mas se você estiver falando de volume, não esqueça de considerar o módulo do seu resultado. Tá? Então, é assim que nós vamos calcular produto misto, usando uma matriz 3×3, só que agora cheia de constantes, com as coordenadas dos três vetores. Tudo bem? Então é isso. Então, vamos agora resolver aqui algumas questões. E já estamos bem no finalzinho da aula. Então, ó, vamos lá. Vamos montar aqui para o slide. Diga. Vamos ver. Se eu dividir por 2, de certa forma, sim, você vai ter. Só que, na verdade, não vai ter tetraedro. Sabe por que eu sei que não? Porque a próxima questão a gente vai resolver uma dessa. Não é por 2 ainda, mas é chegando próximo disso. Mas esse é o raciocínio mesmo. Tá? Mas a gente já vai ver isso daí. Então, ó, vamos resolver, que eu já respondo a sua pergunta. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o slide. Então, ó, nós queremos calcular o volume disso daí. Nós pegamos aí um terceiro vetor, B vetorial com C. Consideramos também a altura. E achamos, então, essa expressão, que me dá o produto misto. E a partir dele eu obtenho o volume. Então, ó, vamos resolver rapidamente esses dois exercícios. O primeiro eu vou resolver bem rápido, porque eu quero o segundo, ó, que é justamente calcule as arestas de um tetraedro. Tá? Então, vamos lá. Tentar resolver bem rápido essa primeira, porque é só aplicar o que a gente acabou de aprender. E depois eu quero discutir um pouquinho a segunda. Então, gente, primeira questão, ele te dá três vetores aqui. O vetor A, 6, 3 e menos 1. O vetor B, que é o vetor 0, 1 e 2. E o vetor C, que é o vetor 4, menos 2 e 5. Vamos lá. Olha, ele quer o quê? O volume do paralelepípedo formado por esses três vetores. Gente, agora você nem tem que pensar muito. É só calcular o quê? Produto misto. E acabou. Então você vem aqui, ó. Eu acabei de aprender que o volume é o produto misto. Então vou formar aqui minha matriz, colocar aqui coordenadas de A, 6, 3 e menos 1, de B, 0, 1 e 2, e aqui de C, 4, menos 2 e 5. Vou calcular o determinante disso daqui. Então aqui eu vou repetir, 6, 0 e 4, 3, 1 e menos 2. Vou multiplicar de cima para baixo, sem mudar o sinal. Depois eu vou multiplicar de baixo para cima, mudando o sinal.
Então vamos lá, aqui 6 vezes 1 vezes 5 vai dar 30. Aqui 3 vezes 2, 6 vezes 2, 24. Aqui vai dar 0. Agora de baixo para cima, aqui ó, vai dar menos 4, só que aí muda o sinal, vai ficar mais 4. Aqui vai dar 6 vezes 2, 12, menos 2, menos 24. Mas passa para cá, muda o sinal, mais 24. E aqui vai zerar. Então agora é só somar isso daqui. Então volume daqui 82, né? Porque aqui é 48, 78, 82. Unidade de volume. E acabou. Gente, uma questão dessa, que até então para a gente ia ser muito, muito difícil, agora é muito fácil. Basta você jogar na expressão e está aqui. Esse é o volume do paralelepípedo. Vamos agora para a última questão, né? Vamos voltar aqui para o slide rapidamente. Olha só, diga. Sim. Perfeito, gostei dessa pergunta. Então aqui, ó, olha a pergunta dele. Professor, se eu alterasse aqui as linhas, o senhor sabe que no final ia dar um valor negativo. Realmente vai dar negativo. Mas pode ser negativo o volume? Não. Aí é o que você falou. Então tem que considerar sempre o módulo. Se a questão pede volume, então você vai considerar sempre o módulo do produto misto. Então se deu negativo, troca o sinal. Agora, se não for uma questão de volume, só pedir cálculo de produto misto, aí pode dar negativo. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Aqui agora, eu tenho 3 vetores, só que eles determinam as arestas de um tetraedro. Quero calcular o volume. Para facilitar, eu já trouxe aqui o desenho. Ó. Tem esse desenho aqui. Então, você tem 3 vetores que são as arestas do tetraedro. E agora? Gente, primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Lembra que para a gente responder essas perguntas, a gente volta lá para o ensino fundamental e médio. Como é que você calcularia o volume de um tetraedro? Como é que é a fórmula? Área da base vezes altura dividido por 3. Tá? É uma pirâmide. Área da base vezes altura dividido por 3. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai partir desse princípio. Então, deixa eu só colocar aqui para a gente anotar. Então, eu vou ter segundo exercício. Vou ter vetor U, que é 4, 5 e 0. Eu vou ter o vetor V, que é 3, menos 2 e 1. E eu vou ter o vetor W, que é 1, 1 e menos 1. Ok. Olha só. O volume, vamos voltar para cá agora. Nós sabemos, então, que você tem lá uma pirâmide. Então, a pirâmide, ela seria área da base vezes altura dividido por 3. Se eu fosse ignorar essa divisão por 3, eu poderia também dizer que a área da base vezes altura já é o volume de um paralelepípedo. Não é verdade? Então, eu poderia dizer que o volume da minha pirâmide seria o volume de um paralelepípedo dividido por 3. Sim ou não? Ok. Só que qual é o volume do paralelepípedo? Vai ser a área da base vezes a altura, dividido para 3. Aqui, gente, eu poderia aplicar o mesmo raciocínio que a gente usou anteriormente com os vetores. Poderia fazer produto vetorial, podia fazer lá o triângulo retângulo, podia pegar o ângulo, fazer o cosseno, enfim, tudo aquilo que você já sabe. Só que aqui tem só uma diferença. Qual é a diferença? É que a base do tetraedro, ela é um paralelogramo? Não, ela é o quê? Ela é um triângulo. Então, na verdade, ela é metade do paralelogramo. Tudo bem? Então, essa área da base aqui, ela vai ser o produto vetorial entre os vetores, só que dividido para 2. Ok? Aí, vezes a altura, dividido para 3.
Claro, rearrumando isso daqui, gente, isso aqui vai dar, esse com esse, vai dar o produto misto, ou seja, U vetorial com V, produto misto com W, dividido por 6. Por causa que esse 2 vamos explicar com esse 3, por 6. Então, nesse caso, respondendo, o volume tetraedro vai ser o volume paralelepípedo dividido por 6. Tá? Então, agora é só fazer a conta do produto misto e no final eu vou dividir por 6. Aí eu venho para cá, então. Vamos lá. Vai ser 4, 5 e 0. Aqui 3, menos 2 e 1. E aqui 1, 1 e menos 1. Vou repetir aqui o 4, 3 e 1. 5, menos 2 e 1. Vou multiplicar de cima para baixo, sem mudar o sinal. Vou multiplicar de baixo para cima, mudando o sinal. Então, isso aqui vai dar, aqui vai dar 2 positivo, vezes 4 vai dar 8, aqui vai dar 5, e aqui vai zerar. Quando é de baixo para cima, aqui vai zerar, aqui vai dar menos 4, e aqui vai dar 5 vezes 3 é 15, menos 15, só que aqui vai ficar mais. Então, mais 15. Ora, isso aqui vai ficar 20, 28, 24. Isso foi o que deu o produto misto. Só que não esquece que o volume vai ser esse valor dividido para 6. Então, ó, voltando para cá agora, eu vou ter 24 dividido para 6. Então, nosso volume vai ser 4 unidades de volume. Então, essa daqui é a resposta final. E é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Tudo certo? Bom, então, terminamos a aula por aqui. Obrigado pela presença. A gente vai se ver na próxima aula. Até mais.